Estamos de volta, galera. Vamos terminar aqui o exercício que a gente começou na aula passada, né, no vídeo anterior. O exercício em si era esse daqui, certo? Então, nós tínhamos um eixo. Do lado esquerdo aqui, uma polia acoplada. Do lado direito, uma engrenagem acoplada. Tá? O exercício trouxe praticamente todos os dados que a gente precisa, as forças que agem ali em cada elemento, as distâncias entre eles e, né, as propriedades dos materiais, mas ele não trouxe, por exemplo, a espessura, né, de cada acoplamento desse daí. Se ele não trouxe a espessura, a gente interpreta que o carregamento é uma força concentrada, tá? Mas a gente sabe que isso não é o correto, né? Por exemplo, se aqui for uma engrenagem, né, a força se distribui por toda a espessura da engrenagem, não somente em um único ponto. Então, a maneira mais adequada de fazer é considerando que ali tem um carregamento distribuído. Então, o que a gente fez? A gente, nós demos, né, sugerimos aqui uma espessura para essa engrenagem de 100 milímetros, e com base nisso a gente aplicou o método das seções e encontrou, né, a gente desenhou o diagrama de momento fletor de esforço cortante que age por todo esse eixo, tá? E depois fizemos uma comparação, né, se nós fizéssemos direto, interpretando que o carregamento fosse pontual, uma carga concentrada. A gente chegou à conclusão que dá para fazer sim, porque a gente erra, mas erra para um lado menos perigoso, tá? Porque fazendo um carregamento pontual, o momento fletor que existe ali, ele é maior do que fazendo com um carregamento distribuído. Então, você vai acabar superdimensionando o eixo naquele local, mas pelo menos ele não vai quebrar, né? Poderia ser pior se o eixo ficasse subdimensionado, tá ok? Então, nós fizemos das duas maneiras para poder mostrar dois métodos diferentes. Então, a gente fez o método das seções e depois fez o método das áreas, né? É bem simples, sai bem rápido o resultado. E depois, então, de ter desenhado o nosso diagrama, a gente começou a pensar em si na maneira de estar dimensionando esse eixo, tá? Então, aqui eu trouxe um esboço para a gente continuar a nossa aula, que o nosso eixo ficaria mais ou menos assim, conforme eu estou mostrando aí, tá? Levando em consideração que a polia seria, tanto a polia quanto a engrenagem, vão ser montadas através de um ajuste prensado, tá? Poderia ser uma chaveta, poderia ser de diversas maneiras, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer através de um ajuste por interferência. Então eu colocaria a minha polia, né, vindo aqui do lado, aqui para mim do lado esquerdo, do lado direito, ela ia encostar aqui nessa região, tá? E a engrenagem, né, ela viria aqui do lado direito, do lado esquerdo, ela não ia bater em nenhuma parede, mas ela ficaria presa devido ao próprio ajuste por interferência. E nós teríamos, então, um eixo escalonado, tá? Conforme está desenhado aqui. Esses valores são os momentos máximos que agem em cada seção dessa. Então, aqui no comecinho, onde vai ter a polia, a gente tem um momento máximo de 17.740, aqui nesse maior, 26.380, onde vai ficar a engrenagem 27.310, e aqui na outra ponta, 19.397. Tá? Como a gente chegou nesses valores, está lá no vídeo anterior. Eu falei também que a gente vai usar o método ASME, de dimensionamento de eixos. A equação que rege, a equação final aqui para estar determinando o diâmetro, é essa aqui que eu estou mostrando. Tá? Por que o método ASME? Porque ele considera, tá, um carregamento de um eixo que está ali girando, né? Então, a força aplicada sobre esse eixo, ela acaba sendo um carregamento dinâmico, então a flexão ela fica o tempo inteiro alternando, mas o momento médio ele acaba sendo nulo, tá? E o torque, ele é constante, porque todo torque que é aplicado num acoplamento, ele vai ser distribuído lá no outro acoplamento, tá? Então, o torque não varia ao longo ali do tempo. O torque é constante e o momento fica alternando. Então, o método ASME ele é desenvolvido, né, com essa hipótese, e daí a gente chega nessa formulação aqui, tá? As variáveis que nós temos é o fator de segurança, esse N aqui, tá bom? KF e KFS, eu expliquei na aula anterior, são aqui as constantes de concentração de tensão, em função da flexão, em função do cisalhamento.
MA é o momento alternado, TM é o torque médio, sigma E é a nossa tensão de escoamento e esse SN, né, ele é o nosso limite de resistência à fadiga corrigido. E daí a gente conversou um pouquinho de como que chega nesse valor, tá? E daí nós paramos o vídeo que já estava bem comprido e a gente vai finalizar isso hoje, tá bom? Eu trouxe, né, aqui as fórmulas, né, de como que a gente chega, né, nesses valores, nessas variáveis. Então, eu comecei falando sobre o KF. Então, a literatura traz aqui um equacionamento para determinar KF, com base na sensibilidade ao entalhe, que é uma propriedade do material, tá? O aço, ele tem uma sensibilidade diferente do fundido, diferente do alumínio. Então, em função do material, a gente vai ter uma sensibilidade ao entalhe, que pode ser encontrada através de diagramas ou através dessa fórmula, tá ok? Essa formulazinha aqui, onde tem outras duas variáveis, né? Essa raiz de A é a constante de Neubert e o R é o raio de entalhe. A gente também encontra no livro, tá? Esses valores aqui em função das propriedades mecânicas do material. Então, em função da resistência à tração, a gente vai ter aqui uma raiz de A para cada material e o raio do entalhe é em função do projeto, beleza? O KS e o KFS vai sair em função também, além da acessibilidade ao entalhe, do KT, que é um fator de concentração teórico para as tensões normais. Também vai ter alguns diagramas. Olha só, aqui eu trouxe um diagrama, foi tirado do livro do Norton. Tá? A gente já consegue achar o KT direto ou utilizando uma fórmula. Tá? Essa fórmula aqui vai depender de quem? Né? A gente vai ter aqui duas constantes, A e B, que vai entrar na fórmula, o raio de entalhe e o diâmetro nominal. E daí, em função, a gente determina quem vai ser A e B em função do diâmetro maior e do diâmetro menor. Tá? Então, aqui o nosso eixo, por exemplo, ó, eu tenho um entalhe aqui, bem nessa partezinha. Então, eu tenho o diâmetro menor e tenho o diâmetro maior. Então, essa razão vai ditar para a gente o valor de KT, tá bom? Ou então, simplesmente, te vem aqui no diagrama e já determina, tá? Sem ter que fazer a conta, tá joia? O que o diagrama faz é isso, a gente não vai escapar de determinar essa razão, tá? Entre diâmetro maior e diâmetro menor, e também aqui no eixo X, uma razão entre o raio e o diâmetro nominal, ou diâmetro menor, e daí a gente consegue chegar aqui no valor, tá? Bom, aí começa a ter um processo iterativo, porque o nosso eixo ainda não está pronto, então eu não sei os diâmetros dele. Então eu não sei o meu Dzão e não sei o meu Dzinho. E aqui já começa, né, o que a gente vê muito aqui na disciplina de elementos e máquinas, que a gente precisa dar um chute inicial. Ou então eu resolvo essa equação aqui sem esses concentradores de tensão, tá? Eu vou chegar nos diâmetros, tá bom? E daí, com base nesses diâmetros, eu determino o valor desses concentradores de tensão e recalculo o diâmetro. O que vai acontecer? Eu vou chegar num novo valor. É um processo interativo. Eu cheguei num novo valor, ou seja, eu vou ter uma relação diferente entre o D maior e o D menor. Eu vou ter que novamente calcular os fatores de concentração de tensão, recalcular o valor do diâmetro, e ele vai convergindo daí para o valor correto final. Tá? Então, é um processo iterativo. Eu sempre sugiro para os meus alunos sempre fazer um programinha, uma planilha, ou um algoritmo aí em algum outro programa, que ajude nisso daí, porque senão é um negócio muito, assim, robotizado, né? Faz o cálculo, vai ver, faz de novo, vai ver, faz de novo, vai ver, acaba ficando um pouco longo e cansativo, tá bom? Então, a gente encontra esse KF dessa maneira, e o valor aqui do limite de resistência, a fadiga, a gente também depende de várias variáveis para poder chegar num valor. Então, eu quero começar, pessoal, vamos encontrar primeiro o valor do KF, tá bom? Eu já mostrei de onde que sai esse valor e eu vou dar um chute para a gente poder continuar o nosso exercício, tá? Eu vou imaginar que essas diferenças aqui entre diâmetros vai ser de 20%, tá bom? Sendo assim, eu vou pegar aqui, né, ó, eu vou pegar aqui mais ou menos o Dzão igual a 1.2, essa razão entre diâmetro, né, de 1.2, eu vou chegar aqui, ó. Então, o meu A e o meu B
vai ser esses valores aqui, que eu estou tentando marcar aqui, ó, tá bom? Eu vou até escrever, então, que é um chute, tá bom? Depois, senão, a gente olha o exercício e fala, da onde saiu esse valor? Depois a gente vem corrigindo, tá? Então, para esse valor aqui, a nossa tabelinha lá, ela traz que o valor de A é igual a 0,99590, o valor de B é igual a menos 0,23829, ok? Daí eu vou aplicar esses valores nessa fórmula aqui, tá? Que ainda a gente vai ter um probleminha aqui, vamos pegar aqui. Porque eu não sei o valor, né, do meu raio de entalhe. Não é verdade? Aí fica difícil, então. A gente pode, então, vamos fazer um outro chute. Eu posso imaginar que o meu raio de entalhe, ele vai ser aproximadamente, vai ter essa razão aqui de 0,3. Depois eu posso seguir isso daí, tá bom? Eu achei mais fácil fazer pelo diagrama. Se a gente pegar aqui, então, um raio de entalhe sobre o diâmetro nominal, o diâmetro menor, né, igual a 0,3, para uma linha aqui que representa o nosso desão sobre o desenho de 1,2, eu vou estar aqui no gráfico mais ou menos aqui, ó. Eles ficam bem juntinhos, né? Difícil até de localizar. Mais ou menos aqui assim, ó. Tá bom? Vou rebater aqui para o lado. Gente, mais ou menos 1,3. Tá bom? Então eu vou determinar que o meu KT vai ser 1,3. Agora, a gente vai precisar da sensibilidade ao entalhe, tá? E daí eu teria que mostrar outras tabelas, são várias. Vou pedir para vocês acreditarem em mim e para quem quiser se aprofundar, dá uma estudada nos livros, eles trazem os valores da sensibilidade ao entalhe para diferentes materiais, tá bom? Então, para o aço, que a gente está trabalhando aqui, que é o nosso eixo, tá? Uma sensibilidade de entalhe válida é de aproximadamente 0,8, tá bom? Vai variar um pouco, gente, porque nós temos diversos aços, né, diferentes, tá? Em função do tratamento térmico, da liga, eles podem ficar mais ou menos duros e mais ou menos sensíveis ao entalhe, tá ok? Então vamos supor, tá bom, gente? A gente teria que, porque o exercício também não fala exatamente qual que é ele traz aqui algumas propriedades mecânicas do material, mas ele não fala exatamente que aço que é, tá bom? Então, só para a gente poder continuar o exercício aqui, ficaria dessa maneira, então. A gente vai chegar aqui no valor de KF igual a 1 mais, estou aplicando na fórmula, 0,8 KT menos 1, beleza? Isso aqui vai resultar num valor de 1,24, tá? Que é o valor que a gente utilizaria lá. Como a gente está usando muito chute aqui, né, muito achismo, eu vou arredondar esse valor para 1,3, uma questão assim de trabalhar com um fatorzinho de segurança, e eu vou dizer que o meu KF é igual ao meu KFS, tá bom? Então isso aqui é uma simplificação, tá? Na vida real, nós teríamos que fazer bem caprichadinho, mas demoraria um tempo considerável, porque a gente tem que ficar pegando muita literatura para poder encontrar
esses diagramas, esses valores. Bom, então agora vamos determinar o SN. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é dar uma propriedade, né, que os livros trazem, que eles falam limite de resistência à fadiga e o limite de resistência à fadiga corrigido. Tá? De onde que vem essa correção? Vem de variáveis que vão sendo acrescentadas ali no problema. Tá? Então a gente já começa por aqui. Ó. A literatura traz o seguinte, que para aços que tem um limite de resistência à tração menor que 1.400 megapascal, que é a grande maioria, tá? Esses aços com limite de resistência à tração inferior a 1.400 megapascal, a gente vai ter aqui um limite de resistência equivalente a 50% do limite de resistência à tração, tá? Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui ele chama ali de SE, né? O livro é um livro americano, então as siglas, elas remetem as palavras na língua inglesa. 0,5 do limite de resistência à tração. O exercício trouxe esse valor para a gente, tá? Ele falou que era, vamos ter que voltar lá em cima, então eu não lembro de cabeça. 621 megapascal. Isso resulta em 310,5 megapascal. E agora vai ter as correções, tá? Que correções são essas? Eu cheguei a começar a falar sobre isso na aula anterior, a gente vai discutir com mais detalhes aqui, tá? Temos aqui, por exemplo, a correção de tamanho, tá? A correção de tamanho leva em consideração que quando o pessoal eles fazem os ensaios nos corpos de prova para estar determinando as propriedades dos materiais, eles ensaiam conforme as normas, mas de maneira geral, para o metal, o corpo de prova ele é pequeno, né? Ele tem um diâmetro específico, que costuma também ser pequeno, em torno de 8 milímetros. E quando você vai trabalhar com uma peça que tem uma dimensão, um diâmetro muito maior, você precisa fazer uma correção, porque a probabilidade de ter alguma falha no material em si aumenta conforme aumenta o tamanho desse material. Tá? Então, um eixo com 80 milímetros de diâmetro, existe uma probabilidade de ter um problema ali no grão, uma trinca escondida, muito maior do que um eixo de 8 milímetros de diâmetro. Então, por causa disso, é necessário fazer uma correção em função do tamanho. Então, essa correção vem com base aqui numa fórmula que diz o seguinte, para diâmetros maior que 8 milímetros até 250 milímetros, a gente usa uma formulazinha que vai ser assim, ó. A correção vai ser igual a 1,189 d elevado a menos 0,097, tá? Então, para nós aqui, já a gente vai entrar de novo numa incógnita. Por quê? Porque a gente não sabe o tamanho do diâmetro. Não é verdade? Então, eu tenho que dar um chute aqui no diâmetro, terminar todos os meus cálculos, e depois eu tenho que refazer essa correção com o diâmetro que foi encontrado lá na conta, tá? Vai dar um outro valor diferente do desse, porque a fórmula vai ajustando, e o processo, então, vai convergindo para o valor correto, tá? Bom, além, então, dessa correção do tamanho,
a gente também precisa fazer uma correção em função da superfície, tá? Essa correção aqui, ela está linkada ao processo de fabricação, porque em função do processo de fabricação, a gente vai ter rugosidades, né, acabamentos diferentes ali na nossa peça. Então, tem lá uma tabelinha, tá? A tabelinha também vai ter aqui umas constantes, tá? Essas constantes aqui, ó, A e B, vão depender do tipo de processo de fabricação. Tá? Então, se o eixo foi usinado, se ele foi forjado, se ele foi retificado, tá? Essa tabelinha traz isso. Eu vou deixar para vocês verificarem isso na literatura. Tá? Então, essa tabelinha, em função desse processo, a gente vai ter um valor para A, vai ter um valor para B, e aqui é o limite de resistência à tração. Então, a gente coloca esse valor aqui e chega aqui num valor. Olha só, esse aqui não depende do diâmetro. E o exercício falou para a gente que o processo era de retificação. Tá? Então, para um processo de retificação, os valores que a tabela traz é 1,58 para A, tá? E o limite de resistência à tração, a gente acabou de ver ali que é 621. E o valor aqui da constante B é menos 0,085. Daqui a pouco eu boto a resposta. Um outro fator de confiabilidade, de correção, é o de confiabilidade. O quão confiável vai ser essa nossa conta aqui? E daí a gente tem diversos valores. Eu tenho valor para 95%, tem valor para 99%, tem valor para 99,9%, tem valor para 99,999%. Tá? Vocês vão reparar que cada resposta desses fatores aqui de correção vai dar um número entre 0 e 1. Então, quanto mais ele se aproxima de 1, melhor é. Significa que menor é a correção. E quanto menor que 1, pior é. Por que o valor pior é? Se o valor é menor, às vezes a pessoa pode achar que melhor é. Mas não, porque vai ser uma multiplicação. Para eu encontrar o limite de resistência à fadiga, o cálculo é o seguinte. A gente vai pegar o valor encontrado lá no começo, vai multiplicar por todas essas constantes de correção. Então, se eu tenho um valor menor que 1, cada vez que eu faço o produto dele, eu vou diminuindo mais ainda o limite de resistência à fadiga. Então, lá no final, né, eu parto aqui de um limite de resistência à tração de 621, já vou considerar um limite de fadiga inicial para ele de 310, e devido às correções, vocês vão ver que eu vou chegar em valores perto de 100. Tá? Então, esse é o nosso SN, que a gente precisa colocar lá na nossa conta, tá bom? SE e SN é a mesma coisa, tá? Eu escrevi aqui SE, o livro às vezes traz SN, às vezes traz SE, mesma coisa. Para ficar um pouco mais fácil, eu já preparei aqui uma planilha Excel para poder mostrar para a gente os resultados, antes da gente continuar, tá? Porque agora é hora de fazer a conta, né? A gente precisa chegar num diâmetro aqui. Então, olha só, pessoal. O nosso diâmetro inicial vai depender, do primeiro trecho depende do momento fletor daquele trecho lá, né? Então, a gente tem aqui 17.740. Vou pegar aqui 17.740. Eu já preenchi aqui os valores do KF com 1.3. O acabamento, né? Eu já coloquei ali o retificado. A confiabilidade, vamos trabalhar com uma confiabilidade de 99%. A temperatura seria outra coisa que influenciaria ali na correção, mas eu não quis envolver ela por enquanto, tá? O fator de segurança aqui igual a 2. O torque, a gente já tinha calculado no vídeo anterior, 51.000 newtons por milímetro. O limite de escoamento, o limite de resistência à tração, o módulo de elasticidade,
Aí, ó, a minha planilha já está calculando, tá? Então, eu já calculei aqui o limite de resistência à fadiga, sem correção. E agora vem aqui, gente, ó, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. As correções, tá? Então, a correção em função do tamanho, lembra que eu falei que eu preciso dar um chute inicial? Tá? Então, por exemplo, se eu não fizesse a menor ideia de qual que é o valor, vamos ver de conta que eu chuto 30. 30 milímetros. Foi um chute inicial aqui, tá? Vou dar uma destacada aqui. Ele calculou a correção do tamanho. O da superfície, ele já calculou automaticamente em função lá que eu já tinha colocado que era retificado, né? Então, eu apenas coloquei a fórmula aqui no Excel e ele já calculou. O da confiabilidade também. Então, com uma confiabilidade de 99%, eu tenho o valor de 0,814. Se eu mudar essa confiabilidade aqui para, sei lá, 90%, a gente vai mudando aqui. 99,9%, ele vai diminuindo. Por que ele diminui? Tá? Porque, tipo, é muito difícil. Ter uma confiabilidade de 99,9999, tá? É algo quase impossível. Então, a correção, né, diminui o valor ali do limite de resistência à fadiga. Ou seja, a confiabilidade de que aquilo vai dar bom é 99,999%. Tá? Para eu poder ter essa confiabilidade, eu preciso reduzir o meu limite de resistência à fadiga. Tá? Então, por isso que quanto maior a confiabilidade, menor vai ser ali o fator de correção. Vou deixar aqui em 99. O da temperatura, gente, por que eu não fiz a conta? Porque o da temperatura vai ser 1, toda a temperatura abaixo de 450 graus. Tá? Eu não sei, esse eixo aqui provavelmente, né, a gente não sabe onde ele vai trabalhar, mas ele tem uma polia, uma engrenagem, não deve ser num ambiente extremamente quente. Acredito que vai ficar uma temperatura abaixo de 450 graus, tá bom? Então, essa correção não tem correção, né? É simplesmente 1. Para temperaturas acima, aí envolve uma fórmula que vai derrubar esse valor de 1 para um valor menor que 1, tá ok? No final das contas, a gente faz o produto de todas essas correções e chega aqui num valor de 197. Esse aqui, pessoal, é o meu limite de resistência à fadiga, considerando as correções, tá joia? Agora eu consigo, então, resolver lá a nossa equação, porque agora eu tenho todas as variáveis, tá? E daí, olha só, o resultado deu 16,058 milímetros. Então, eu teria que refazer a conta, porque eu chutei um diâmetro de 30 para poder fazer o cálculo das correções, não é verdade? E eu ainda nem tenho o segundo diâmetro para saber a relação entre um diâmetro e o outro, para poder calcular os concentradores de tensão. A gente chutou lá também uma relação de 20% entre um e outro, né? Então, eu vou agora, teria que fazer as contas novamente, mas né, a planilhinha já vai fazer isso para nós. Eu vou colocar aqui, então, ó, 16 milímetros. E ele recalculou e chegou num valor aqui de 15,955. Tá? Eu poderia ir afunilando mais ainda, então, colocar aqui 15,96, por exemplo. Tá? Então, você pode ver que ele já não muda mais o valor, ele já meio que convergiu para o valor correto, o valor calculado. Tá? 15,955 milímetros. Tá bom, gente? Então, esse aí é o diâmetro do nosso primeiro trecho. Tá? Vou colocar aqui, vou escrever D1, tá bom? Para o segundo trecho, o momento fletor 26.380. Então, eu vou colocar ali na minha planilha, né, o valor de 26.380. O valor do torque não muda, ele é constante. Olha só, bom, o diâmetro inicial, o chute continuava ali em 15,96, ele não mudou muito, foi para 16,8.
16.823. Pronto, ó, estabilizou, tá? 16.823, vou anotar esse valor aqui. Bom, eu desconfio que tem alguma coisa de errado, porque como é que um momento fletor maior proporcionou um diâmetro menor? Vou até conferir aqui novamente se eu digitei o valor correto. 17.740, né, ao vivo aqui, complicado. 17.740, 15.963. Vinte e três, 380, 26, 380. Alguma coisa, né? A gente precisa mudar, o limite de fadiga aumentou. Ah, tá certo, né, gente? Eu que escrevi errado aqui, desculpa. 15. Aí. A terceira seção, 27.310. Ele já convergiu aqui. E o finalzinho lá do eixo, momento 19.397, $16.110. Bom, as variações foram bem poucas, né, pessoal? A gente poderia dar uma conferida agora lá no nosso chute, né, do KT, né, para poder ver se o KF está correto ou não. A gente colocou mais ou menos um valor de 1,2 para um diâmetro menor, para um diâmetro maior, né? Eu acho que vai dar até menos do que isso, porque se a gente pegar e fazer essa conta aqui, ó, por exemplo, vamos ver, 16.823 dividido por 15.955. Dá 1,05. Tá? Vou pegar um que tem uma diferença considerável. Eu acho que todos vai dar bem parecido. Tá? Vamos pegar esse aqui, ó. 16.922 sobre 16.110. 1,05. Então, o nosso 1,3 foi até um chute alto, né? Então, eu não vou refazer para não ter que ficar mudando muita coisa ainda. A diferença vai dar bem pouca. E, na verdade, a gente vai ter um percentual de erro ali, mas pelo menos ele vai estar puxando um pouco para cima, né? Ou podemos mudar, tá bom, gente? Ah, vamos mudar. Tá tudo já planilhado mesmo. Eu vou pôr aqui, ó, para um KT igual a 1,2. Vou fazer a conta bem rápida aqui, tá bom, gente? 1 mais, vou pegar aqui, 1,05, né? O KF está ficando igual ao KT nesse caso, tá?
Ó, deu uma boa diferença, na verdade, né? Ou seja, vai mudar todos os diâmetros, tá ok? Então agora eu vou colocar aqui os valores novos, tá? Esse aqui convergiu para 14,99. Deu uma boa diminuída. Desculpa, gente, se eu estou fazendo meio rápido, só para a gente poder chegar aqui nos valores, tá? Pronto. Então, ó, esse aqui seria aí, ó, os valores do nosso eixo, né, em cada trecho, beleza, gente? São pequenos mesmo, porque afinal de contas tem pouca força incidindo sobre o nosso eixo lá, né? Ele é mais pequenininho assim, né? De 475 milímetros, então dá menos de 50 centímetros, tá ok? E não tem nenhum torque muito violento, beleza? Então, como é que a gente, a próxima etapa agora, a gente tem que analisar a parte de ressonância, tá bom? Como o eixo tem um movimento, né, giratório, oscilatório, a gente precisa conferir se a rotação de trabalho dele, né, não vai tá atuando ali na região da frequência natural desse eixo, causando então ressonância, beleza? Então o exercício trouxe para a gente que ele vai trabalhar uma rotação de 300 RPM, tá? Então aqui, ó. E a gente precisa então verificar a ressonância. Isso aqui é um negócio um tanto quanto complicado para esse exercício aqui, tá? Já vou explicar o porquê. Mas antes, eu quero apresentar aqui para vocês uma formulazinha que já dá direto o valor da rotação crítica, tá? Já em função das variáveis aqui. Então, a gente tem força, comprimento do eixo, diâmetro do eixo, módulo de elasticidade do eixo, tá? Isso aqui vai ser a nossa rotação crítica. Essa fórmula vem da onde, gente? Vem de uma análise simples aqui de uma viga, né?
a gente pode dizer que é uma viga biapoiada, e quando uma força age sobre essa viga vai ter uma deformação estática aqui, né? Ela vai ter uma flexão, uma deflexão, tá? A gente aprende lá em mecânica dos sólidos, resistentes dos materiais, a gente consegue mensurar essa deformação estática aqui através dessa fórmula aqui, né, pessoal? Ó. Tá? Então a gente faz uma associação com isso e chega nessa fórmula, tá bom? Porque é o que mais ou menos acontece com o eixo. Uma força é aplicada sobre aquele eixo, tá? E acaba tendo ali uma flexão, tá? Então, com base nesse raciocínio, é feito o equacionamento e se chega aqui. O problema é o seguinte, né? A gente tem aí três tipos de vibração que a gente precisa analisar, né? A vibração lateral, a vibração torsional e o rodopio do eixo, tá? Então, quando eu tenho uma situação bem parecida com essa aqui da viga, é só aplicar essa fórmula que a gente já chega no valor de rotação crítica. Mas o nosso exemplo não é tão simples assim, porque eu tenho cargas aplicadas em pontos diferentes e em eixos diferentes. Né? Então, como que vai ser a deformação desse eixo? Tá? Para calcular isso com exatidão, para conseguir calcular exatamente a ressonância, a frequência natural desse eixo, gente, na mão, só criando hipóteses de simplificação. Tá? Um problema como esse, ele tem que ser resolvido, para ser resolvido adequadamente, através aí de um modelo de elementos finitos, fazer uma análise modal, tá? Que são ferramentas que possibilitam, então, uma análise, né, em 3 dimensões, e aí a gente vai ter exatamente as frequências naturais desse eixo, que pode ser várias ainda por cima, né? E essa daqui, essa formulazinha aqui, ela vai dar apenas a primeira frequência natural do eixo, tá? A gente não sabe, né, se depois vai ter outras frequências naturais. Só que isso é um assunto que a gente vê na disciplina de vibrações. Então eu não quero ficar entrando aqui, porque isso ia tornar o negócio um tanto quanto cansativo e o conteúdo pesado, né? Então eu vou criar uma hipótese também aqui, tá? Só para poder mostrar para vocês, beleza? De como que é o procedimento numa situação mais simples. Então vamos imaginar o seguinte, ó, a gente tem lá, eu tenho uma força aplicada, né, gente, na engrenagem de 300 newtons, certo? Ela estava lá no plano, agora eu não lembro, ela estava vindo assim de baixo para cima, no plano XY. E uma outra força, que era a força resultante lá da polia, que era perpendicular a essa força, tá? Que também era 300 newtons, né? Então, eu vou ter uma força equivalente. Esse eixo, gente, tipo, a força resultante atuando nesse eixo vai ser a combinação dessas duas forças. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, por coincidência, né, já que as duas forças são iguais, eu vou ter aqui uma força resultante. A gente aplica aqui um Pitágoras, vai chegar aqui no valor de 424 newtons. Tá? Então, essa é a força que atua lá sobre o meu eixo. Então, eu vou pegar essa fórmula e vou colocar aqui, ó, o módulo de elasticidade do material, a força 424, o comprimento do eixo, beleza? E o diâmetro do eixo. Aí começa a ficar um pouco complicado. De novo, porque eu tenho vários diâmetros, né? Então, mas para não ter que fazer 4 vezes, eu vou pegar aqui um diâmetro que dá para todo mundo mais ou menos, só para a gente ver mais ou menos qual seria a rotação que a gente tem ali, tá? Vou pegar aqui 16,5, tá bom? Então, 16,5. Vou colocar 16,5 aqui, deixa eu ver. Eu tenho que dar um jeito disso aqui convergir para 16,5. Rotação 300, força 424, comprimento está aqui.
Ah, vou aumentar aqui um pouquinho o momento. Tá difícil, gente. Tá bom. Ó, então, para um diâmetro de 16, aproximadamente 16 milímetros, 16,50 milímetros, a gente teria aqui uma rotação crítica de 26,8. E a minha rotação de trabalho é de 300 RPM. Tá? Então, ele vai entrar em ressonância? Ele não vai entrar em ressonância desde que, né, o eixo comece a girar e ele saia do zero e já vá direto ali para os 300 RPM. E fique ali num regime constante. Certo? Se eu tiver a possibilidade desse eixo ficar girando a uma rotação pequena como essa, né, eu vou ter que mudar o projeto, porque ele vai entrar em ressonância. Afinal de contas, a rotação de trabalho passa pela rotação crítica. Tá? Então, quando ela estiver passando pela rotação crítica, eu vou ter uma oscilação ali excessiva desse eixo. Né? Se for coisa rápida, beleza, ele passa rapidamente ali, não vai nem dar tempo do eixo entrar em ressonância, a rotação já se afasta. Agora, se ele fica trabalhando ali perto de 26, 30 RPM, então daí não dá. Tá? Então daí a gente teria que alterar as variáveis aqui desse projeto para poder conseguir ficar longe desse problema. Tá bom, gente? Porque a literatura fala para a gente sempre trabalhar, né, com uma rotação pelo menos assim afastada, digamos assim. Nossa, aí tem de tudo. Já vi autor falar que é 10 vezes, né, de afastamento. Já vi autor falar que é 2 vezes de afastamento, ok? Que é para não ter perigo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem deixar uma dúvida aí no comentário. Eu tento explicar certinho, tá bom? Aqui a gente vai admitir, porque eu estou partindo do pressuposto que esse eixo ele vai trabalhar a 300 RPM. Então, lógico, na hora que liga, ele sai do zero e vai a 300. Ele vai passar pelos 26,8, mas vai ser coisa rápida, então não vai ter perigo. E então a gente pode começar a falar de acoplamentos, tá bom? A gente precisa, quando a gente fala de acoplamentos, eu vou encaixar ali uma engrenagem, uma polia que seja dentro, um eixo vai encaixar dentro, e toda a transmissão ali de torque vai ser dada simplesmente por esse acoplamento, a gente tem que pensar em duas coisas. Eu preciso cuidar da minha pressão mínima necessária entre esse acoplamento, porque ela tem que ser o suficiente para poder transmitir todo o torque, né, do eixo para a engrenagem ou da engrenagem para o eixo e vice-versa, tá? Porque se essa pressão for menor do que a mínima necessária, eu vou ter o patinamento entre componentes, e não é isso que eu quero, tá? E tem também a pressão máxima, que é a pressão acima da pressão máxima seria uma pressão que causaria o esmagamento, o escoamento do material mais fraco, ou seja, eu plastificaria algum dos dois materiais ali, o que também danificaria o nosso conjunto, tá ok? Então a gente tem que trabalhar dentro de um limite de pressão máxima e pressão mínima ali entre essas duas peças, tá? E a gente vai começar desenvolvendo isso e lá no final a gente vai chegar em valores de tolerância dimensional, que é o que a gente está mais acostumado. Quando a gente vai desenhar um projeto, quando a gente vai montar alguma coisa, eu tenho lá, o eixo ele tem um diâmetro, sei lá, 16, diâmetro nominal, mas ele vai ter uma tolerância de ajuste. Tá? Aí, em simbologia, né, a gente traz o quê? 16 N7H6. Acho que vocês já devem ter visto isso. Então, esse N7H6, ele traz justamente, né, a tolerância dimensional que o eixo e o furo vai poder ter. Tá? Qual que é a variação, né, de medida que esses componentes vão ter? Tá? Tanto para mais quanto para menos. Então, a gente vai aprender agora como é que a gente chega nesse valor, tá ok? Então, a gente começa... deixa eu ver se eu trouxe as fórmulas aqui. Eu não trouxe, então eu vou voltar aqui para a minha tela.
Eu quero então que vocês visualizem aqui esse círculo que eu fiz, porque o equacionamento vai se dar com base nele, tá bom, gente? Então, ó, imagine um eixo e um acoplamento, uma engrenagem. Então, aqui eu tenho o diâmetro externo da engrenagem, do cubo, da polia, seja lá o que for. A gente vai chamar isso aqui de R2, tá? Aqui, ó, eu tenho o diâmetro externo do eixo, que é o diâmetro interno do acoplamento, tá? Então, é um valor em comum. Eu vou chamar de R, esse valor, beleza? E a gente calcula da seguinte maneira. Pressão máxima para um eixo maciço vai ser dado pela seguinte equação. Pressão máxima vai ser igual a simplesmente 0,9 vezes a tensão de escoamento. A pressão máxima para um cubo, a gente calcula fazendo a seguinte expressão. 0,45 tensão de escoamento vezes o R menos, aqui ó, R2 dividido, menos R dividido por R2, opa, R2 ao quadrado. Então é por isso que eu queria que vocês associassem aqui quem que é o R2, quem que é o R, tá ok? Então, diâmetro externo da engrenagem, da polia, seja lá o que for, diâmetro externo do cubo. Então, isso aqui vai dar a pressão máxima do cubo. E se a gente tiver um eixo vazado? O raciocínio é bem parecido com a de um cubo. Porque se o eixo é vazado, ele vai ter um diâmetro externo e um diâmetro interno. Nesse caso aqui, a conta vai ficar desse jeito, ó. E quem que é o R1 que eu acabei de escrever aqui? O R1 vai ser aqui dentro. Ficou horrível. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Estou tentando centralizar o furo. O furo ficou excêntrico, né, gente? Aí, pronto. Quase bom. Então, faz de conta que ele está centralizado, tá bom, pessoal? Então, esse valor é o R1. Tá joia? Então, isso aqui dá para a gente o valor das pressões máximas que o eixo suporta e que o cubo suporta. Tá bom? Bom, isso aqui é a pressão máxima. E a pressão mínima? A pressão mínima, ela pode estar sendo verificada tanto na direção axial quanto na direção tangencial. Porque pode ocorrer o escorregamento do eixo nas duas direções, tanto longitudinalmente, né, quanto radialmente falando, tangencialmente. Então, aqui, ó, a pressão mínima na direção axial a fórmula é coeficiente de segurança, vou por aqui, ó, Fs, às vezes Fs dá a entender que é duas variáveis, né? Então eu vou colocar aqui N,
bom? Coeficiente de segurança, N, vezes a carga axial, dividido por π d L mi. D, diâmetro, tá, daquele eixo. L é o comprimento, né, do acoplamento. Então, lembra lá da nossa engrenagem, que tinha 100 milímetros de espessura? Esse é o L. Tá? E mi é o coeficiente de atrito. Tá? Coeficiente de atrito estático entre aqueles dois materiais. Então, se, sei lá, se eu tenho um eixo de aço e um cubo de aço, vai existir um coeficiente de atrito ali entre aço com aço. Tá? Se eu tenho um eixo de aço e um cubo de alumínio, é outro coeficiente de atrito. Tá bom? Então, esse aqui é o coeficiente de atrito. E temos a carga mínima, né? A pressão mínima na direção tangencial. Na direção tangencial muda um pouco, porque eu não vou ter uma carga axial atuando, eu vou ter o torque atuando. Tá? Então, eu tenho coeficiente de segurança vezes 2 vezes o torque. Eu não vou mostrar aqui a dedução das fórmulas, tá bom? Isso aí está nos livros. Mas o raciocínio é o mesmo, tá joia? É que quando eu converto, eu tenho força, né? O que é o torque? É força em função do raio. Então, quando eu faço essa substituição aqui, né, eu acabo tirando a força e coloco o torque, o diâmetro ao quadrado, enfim. Então, é feito aqui as substituições e a gente acaba, né, de uma maneira simplificada, chegando aqui nessa equação, tá bom? O exercício, ele trouxe para a gente lá a seguinte informação, tá? Ele falou que aço com aço, o coeficiente de atrito estático é de 0,74. E de aço com ferro, que a engrenagem era de ferro, né? E a polia de aço, o coeficiente de atrito é de 0,4. Tá? Isso está lá no enunciado do exercício. Tá bom? Então agora eu vou simplesmente aplicar as fórmulas. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Onde é que está a polia? A polia, ela estava no diâmetro que vale quanto, né? Eu fiz aqui o meu Excel com base na força e não com base no diâmetro. Vou ter que procurar aqui novamente. Então, a primeira polia está aqui, ó, bem nesse trechinho. Então, o diâmetro lá era aproximadamente de 14,85, né? Ó, eu fiz o desenho aqui do lado, ó. Então, eu tenho R, R2, R1, tá bom? Então, se o diâmetro do eixo é 14,84, o raio é 7,24. Beleza? Aqui é os valores do raio que entra, tá bom? E não do diâmetro. Às vezes o desenho aparenta que é o diâmetro, mas é o raio, tá bom, pessoal? O R1 é 0, porque o eixo é maciço. E o R2 é o diâmetro de quem? Daqui é o raio, né? O raio externo, beleza? O raio externo do cubo, tá? A polia tinha, vou dar uma olhada aqui no exercício, se eu não me engano, era 340 milímetros. Isso, ó, a polia tem 340 milímetros e o cubo ou engrenagem tem 120. Então, 340, o raio vai ser 170. O coeficiente de atrito, a polia é de aço, então aço com aço, 0,74. E daí a gente precisa, o exercício não trouxe, mas a gente precisa dar uma espessura para aquela polia. Eu vou trabalhar aqui com o valor de 15 milímetros, tá bom? Aí, com base nisso, já calculamos aqui o valor da pressão máxima no eixo, simplesmente 90% da tensão de escoamento. A tensão de escoamento no cubo, tá?
O cubo é de aço, então a tensão de escoamento é 345. Esse valor é necessário para calcular a pressão máxima no cubo. Então, simplesmente a aplicação da fórmula, a gente chega aqui no valor, ó, de 155,17 megapascal. E a pressão mínima, 26,53 megapascal. Eu vou anotar aqui esses valores. Então, vou por aqui, ó, polia, pressão máxima, pressão mínima. Eu nem vou anotar a do eixo, gente, porque a gente tem que olhar um fator aqui conservador, né? Se a pressão máxima do eixo é 310 e a do cubo é 155, eu vou ter que trabalhar com a pressão máxima de 155. Né? Não importa que o eixo aguente 310. Se eu trabalhar com uma pressão de 300, por exemplo, beleza, o eixo, ó, não vai acontecer nada, mas a polia vai estragar. Tá? Então, a pressão máxima aqui, entre esse acoplamento, vai ser de 155,17. E a pressão mínima a gente viu que é 26,53. Agora vamos calcular a mesma coisa lá para a engrenagem, tá bom? Ou para o cubo lá. Engrenagem. P máxima. P mínima. Então, o que vai mudar aqui, gente? Bom, para começar, ele está numa posição diferente, né? Ele está numa posição onde o momento é 27,310. Com isso, o diâmetro muda, né? O raio é o raio do eixo, então ele já calculou automaticamente aqui, beleza? A metade de 15,74. A gente precisa ajustar aqui o raio da engrenagem, que agora vai ter 60. O coeficiente de atrito muda, é 0,4, porque a nossa engrenagem, o nosso cubo é de ferro. Bom, a pressão máxima do eixo não muda nada, mas mudou aqui um pouco, ó. Agora a gente tem uma pressão máxima para o cubo de 154,57. Pouca variação, né, pessoal? Aqui deu boa, deu considerável. E a pressão mínima de 43,68. Isso aqui é megapascal. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente transforma esses valores aqui de pressão em valores assim de tolerâncias, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com o que a gente chama aí de pressão de união, tá? Pressão de união. Pressão de união é igual a sobremedida do diâmetro dividido por K1 mais K2 vezes diâmetro nominal. K1 e K2, gente, são constantes elásticas do eixo e do cubo. Tá? Daqui em diante, tudo que tiver 1 se refere ao eixo e tudo que tiver 2 se refere ao cubo. Tá bom? Então, são constantes elásticas do eixo e do cubo. Tá? São função do material, beleza? D é o diâmetro nominal, tá? E ΔD é a sobremedida.
Professor, sobremedida? O que é isso? Gente, sobremedida é o tanto de material a mais, né, ou a menos que a gente vai poder ter para garantir aquele ajuste por interferência, tá? Em função, né, tipo assim, estou me referenciando ao diâmetro nominal, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Como que calcula esse ΔD e como que calcula K1 e K2, tá? Então, bora lá. Ó, K1 e K2. K1 é igual a 1 mais coeficiente de Poisson mais 1 mais... Opa, mais, perdão, errei a fórmula aqui, desculpa. 1 menos coeficiente de Poisson, 1 mais coeficiente de Poisson, vezes Q1 ao quadrado, tudo isso dividido por módulo de elasticidade 1 vezes 1 menos Q1 ao quadrado. Gente, essa é a fórmula do K1. A fórmula do K2 é bem parecida, mas não é igual. Então, 1 mais coeficiente Poisson mais 1 menos coeficiente Poisson. Já vou falar o que é esse Q maiúsculo, tá bom? Módulo de elasticidade 1 menos Q2. Gente, esse Qzão aqui, maiúsculo, ele é a razão. Vamos escrever aqui, ó. Q1 é igual à razão de D1 sobre D. Q2, razão de D2 sobre D. Tá bom? Coeficiente de Poisson, que é a função do material. O enunciado do exercício trouxe esses valores para a gente, tá? Então, a gente encontra os valores de K1 e K2. A gente precisa, também vai precisar encontrar o que a gente chama de sobremedida devido à rugosidade. Sobremedida devido à rugosidade. Porque toda vez que a gente faz um acoplamento, né, a superfície ela não é perfeitamente lisa, né, ela tem uma rugosidade e ocorre o esmagamento daquelas... imagine o seguinte, né, uma superfície, se a gente pegasse um microscópio e desse uma olhada, ela vai ser alguma coisa assim, né? Vai depender muito do tipo de processo de fabricação. O fato é que a rugosidade está aqui, né? Ó, é justamente essa medida, né? Do máximo para o mínimo ali. Toda vez que a gente monta isso aqui numa outra superfície, eu esmago um pedaço. Beleza? Eu perco um pedaço. E estudos já mostram que esse pedaço aqui é equivalente a 0,6 da rugosidade, tá bom? Sabendo disso, a gente calcula então a sobremedida devido à rugosidade, que vai ser o quê? 2 vezes 0,6 R E de eixo mais 0,6 RC de cubo, ou seja, 1,2 vezes a rugosidade do eixo mais a rugosidade do cubo, tá bom? E a rugosidade, gente, são tabeladas em funções do processo de fabricação, tá joia? Tem também o efeito da temperatura. Só para vocês saberem. A temperatura eu não estou trabalhando aqui nesse exercício. Mas ela tem que ser considerada, tá bom? Então, nós também teríamos aqui um delta dt, tá? Eu vou pôr a fórmula para vocês saberem como é que calcula. Então, a gente mensura essa medida fazendo assim, ó. Delta T2, coeficiente de dilatação térmica do material 2, né? Lembrando que 2 é do cubo e 1
é do eixo, beleza? Tá? Bom, simplificando isso daqui, né, gente, vai ficar assim, ó. Diâmetro nominal, delta T2, alfa 2, menos delta T1, alfa 1. Beleza? E aí, agora, por fim, aonde eu realmente quero chegar, que é a interferência. Vou até escrever mais bonito aqui, ó. Interferência de montagem. Então, a interferência de montagem vai ser a soma dessas sobremedidas. E olha só, lá em cima eu coloquei isso daqui, ó. Ó, delta D. Então, essa sobremedida principal aqui eu vou encontrar em função da pressão. Então, eu vou ter uma pressão máxima e uma pressão mínima. Então, eu vou ter uma sobremedida máxima e uma sobremedida mínima. Então, eu vou ter uma interferência máxima e uma interferência mínima. Beleza? Então, olha só. Interferência máxima vai ser quem? O delta D máximo, que eu vou encontrar com base na pressão máxima. Mais delta dr mais delta dt. E a interferência mínima, delta D mínimo, mais delta dr, mais delta dt. E daqui, gente, daqui vai sair a nossa tolerância de ajuste, que vai ser quem? A nossa interferência máxima menos a nossa interferência mínima. Top, né? Então, como é que a gente faz? Poxa, eu consigo encontrar isso aqui, ó, através dessa formulazinha. Pressão máxima K1 mais K2 vezes o diâmetro. E a sobremedida mínima vai depender da pressão mínima. Beleza? Vamos fazer as contas? Para a gente não demorar muito esse vídeo aqui, eu vou trabalhar com os seguintes valores, gente. O acabamento, o processo de fabricação era uma retífica, então eu vou supor, tá, dentro do intervalo que uma retífica fina proporciona, eu vou supor que a rugosidade, tanto para o eixo quanto para o cubo, vão ser de 5 micrômetros. Beleza? Então, com isso aqui, ó, eu já tenho a minha sobremedida em função da rugosidade, que vai ser 1,2, 5 mais 5 dá 10, isso aqui vai dar 12 micrômetros. Pô, o K1 e o K2 é umas fórmulas mais compridonas, né? Ó, cadê? Aqui, ó. Então, eu vou fazer no Excel, tá bom? Então, bora lá no Excel. Eu estou analisando a engrenagem, né? Então, ó, pressão da união. Eu coloquei aqui, gente, já os coeficientes de poação, que está lá no enunciado. Coeficiente de poação para o aço, coeficiente de poação para o ferro fundido, tá? Q1 e Q2 foi calculado com base já nos valores que a gente tem. Ah, então, professor, quem que é Q1 e Q2? Agora eu estou falando de diâmetro, tá bom? Então, Q1 vai ser 0, porque eu estou relacionando o diâmetro externo com o diâmetro interno, só que o diâmetro interno é 0, tá? Então, tipo, diâmetro externo, 15,74. O diâmetro interno é 0, então o Q1 vai dar 0. Agora o Q2 vai dar um valor, porque ele pega quem? Ele pega o diâmetro externo da engrenagem, que é 60, sobre o diâmetro interno, que é o diâmetro do eixo ali, né? Então, ó, aí 60 por 7. Eu estou fazendo aqui em função do raio, né, gente? É a mesma coisa, beleza?
raio sobre raio vai ser igual ao diâmetro sobre diâmetro, tá? Então eu chego aqui nos valores de Q1 e Q2, e daí o módulo de elasticidade do aço, 207. Módulo de elasticidade do ferro fundido, 100. Coloquei aqui as rugosidades, 5, 5. Então já formulei aqui, já cheguei nos valores, tá? Dá um valor bem pequenininho mesmo aqui, ó, 3,42, 10 na menos 6. Para o K1, K2 deu 1,24 vezes 10 na menos 5. Delta DR, 12 micrômetros. Não estou calculando o delta DT. Então, como eu já calculei o K1, K2, eu vou para a minha formulazinha lá da sobremedida máxima, que deu 38,63 micrômetros, e a sobremedida mínima, 10,919 micrômetros. Com o valor dessa sobremedida, o que eu fiz? Eu calculei, então, agora, por fim, né, o valor da interferência máxima e o valor da interferência mínima, para poder calcular a tolerância de ajuste. Então, olha só, gente, interferência máxima é o somatório, né, do 38 mais o 12. E o da interferência mínima é o somatório aqui do 10 mais o 12. E a tolerância de ajuste vai ser a diferença entre o máximo e entre o mínimo. Ou seja, tolerância de ajuste 27,719 micrômetros. Tá? E com isso a gente encerra esse exercício. E o que vocês fariam? O último passo seria a normalização dessa tolerância de ajuste. Então daí a gente teria que pegar a norma lá, né, das tolerâncias dimensionais, e escolher qual que é a nomenclatura correta para essa tolerância de ajuste. Tá? Isso vai depender do nosso projeto, depende da qualidade exigida. Tá? Então a gente ia chegar lá, né, num valor, por exemplo, vamos pegar aqui 15,74, e eu ia ter que ver qual que é a classe de tolerância que eu ia ter lá. Né? 15,74 H7N6, né? Estou chutando, eu não sei. Eu tenho que pegar a tabela para eu poder ver certinho também qual que é o valor. Mas é isso que finalizaria o exercício. É esse o valor que seria colocado lá no nosso desenho técnico, né, pessoal? Na hora que a gente fosse, então, fazer lá o desenho para poder passar esse projeto para frente, né? Então, a gente ia ter desenhado lá o nosso eixo, né? E daí a gente ia ter que puxar essa cota, né, pessoal? E daí a gente ia trazer lá, tipo, 16. Estou chutando, não sei se é isso. N7 não é isso, na verdade, porque é um ajuste prensado, vai ser outros valores, né? Vou pegar, vou mudar aqui. Vou pegar um P7 R6 minúsculo aqui, peraí, P7, né? P maiúsculo é o furo, minúsculo é o eixo. Então isso daqui, ele representa uma outra maneira de escrever. A gente poderia simplesmente estar lá 16, quanto que era mesmo? 16,74. Então 16,74. E daí ia ter a tolerância de ajuste, né? Mais ou menos 27,719. Beleza? Bom, eu não sei se ia ficar com 16,74, porque isso depende também da nossa qualidade de trabalho, porque a gente distribui o valor dessa tolerância entre eixo e entre cubo, tá? Eu posso querer, por exemplo, que o meu eixo fique exatamente com 16 milímetros, 16,7, por exemplo, né?
16,7. Tá? Como ele tem que entrar com ele tem que estar prensado, né? O meu eixo, o meu furo tem que ser menor que o meu eixo. Então, quanto que teria que ser esse furo? Né? Vai depender aqui desse valor, então. Tá? Esse furo, então, ele poderia ter um valor, né, que ia variar aí entre 16,60 e alguma coisa, né, até 16,40 e alguma coisa. Tá? Então, tudo esse monte de coisa que eu estou tentando escrever, ele consegue ser representado aqui pelas normas, tá bom? Que ditam aqui essa regrinha para a gente poder representar aqui os acoplamentos, os ajustes, tá? Entre furo e eixo, beleza? Bom, então, isso aí fica para uma outra aula. Eu encerro por aqui. Fico à disposição, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.